Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem. Mas uma alegria estar com vocês aqui. Estava preocupado de não conseguir pregar hoje, mas Deus deu graça. Através dos medicamentos estou bem melhor. Ontem consegui comer, depois de 3 dias, e dormir. Comi um Big Tust com batata frita.
sem ketchup, porque ainda está ardendo. É uma alegria compartilhar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Escrevi errado aqui no meu texto. Tá. A grafia foi escrita errada. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículos 8 a 13, dando continuidade à série Servos Ordenados. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13. Aqueles que nos acompanham pela internet também, sejam bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Diz assim, a Escritura: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós falaremos algumas palavras aqui na introdução e em seguida nós oraremos. Nessa introdução eu retomo Obrigado. Nessa introdução eu retomo dois ensinos fundamentais da pregação do domingo passado, sobre a natureza do trabalho do diácono e as funções exercidas por ele. Então, atente-se para esses dois ensinos fundamentais em termos de introdução. Primeiro, o serviço diaconal, apesar de lidar com questões materiais, tem que cuidar da assistência, é profundamente espiritual. Inclusive, isso foi destacado no trabalho de pequeno grupo. É um trabalho que lida com coisas práticas do dia a dia, mas é profundamente espiritual. Os diáconos executam um serviço de assistência aos necessitados, desempenham outras tarefas para que a pregação seja protegida e servida em liberdade. Sendo assim, nós aprendemos no domingo passado que a evangelização depende do serviço diaconal. Essas coisas andam juntas, porque os diáconos, com o trabalho que executam, faz com que a palavra de Deus seja priorizada pelos presbíteros, e a palavra de Deus tende a crescer, e a palavra de Deus crescendo também aumenta o número de discípulos. Esse foi o primeiro aspecto, um resumo de um dos ensinos da pregação sobre o serviço e a natureza da função diaconal. Segundo, que o serviço diaconal não se reduz à assistência social, mas abrange tudo aquilo que promove a pregação da palavra e a unidade da igreja. Os diáconos ajudam os pastores, enriquecem a vida da igreja de diversas formas. Que formas o diácono pode, então, operar? Organiza o atendimento às famílias, doentes, viúvas, enfermos, pessoas de luto, desempregados, doentes. Zelam pela harmonia do rebanho, cuidam dos necessitados e outras necessidades. Então, o trabalho diaconal
é uma expressão direta do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o diácono por excelência. Este trabalho diaconal exige ou depende serviço abnegado e amoroso. Muitas vezes você vai ter que deixar, e a esposa, que é importantíssima nesse processo, caso seja casado, de entender as questões dos horários, o tempo que ele vai dedicar a certas atividades, às vezes no sábado, no dia de folga, para que vocês possam sentar-se aqui tranquilamente e ouvir a palavra de Deus com clareza, com ordem e decência. Então, tudo isso para o bem da comunidade e para a glória do nome de Cristo. É um trabalho de fato maravilhoso. Então, continuando a série, Servos Ordenados, o meu assunto hoje é este: qualificações do diácono. Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã. Que grande alegria poder pregar. Que grande alegria poder conversar com os irmãos. Que grande alegria poder cantar ao Senhor nesta manhã. Numa semana muito difícil, em termos de saúde na minha casa, mas o Senhor nos sustentou e não deixou que o nosso coração se enganasse ou se entristecesse a ponto de ficar magoados ou tristes. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fala com teu povo agora por meio da pregação, como tem falado. Em nome de Jesus. Amém. Qualificações do diácono. Qual é o propósito da mensagem de hoje? Apresentar à igreja e aos irmãos que são indicados as prescrições. Nós não estamos falando aqui de exceções ou de outra coisa. Estamos falando de prescrições. Veja na carta de Tito, como Paulo fala: eu prescrevo quanto aos presbíteros as prescrições de Deus quanto ao caráter do diácono, hábitos, habilidades para o exercício do diaconato. Pode abaixar só um pouquinho, por favor? Dando aí. Hábitos e habilidades elementares para o exercício do diaconato. Voltando para o contexto, já preguei essa mensagem falando sobre os presbíteros. A carta é direcionada ao Timóteo. Timóteo é pastor e supervisor de uma igreja importante, estabelecida e tradicional na cidade de Éfeso. Então, quando ele recebe esta carta, ele é pastor de uma igreja importante, tradicional, estabelecida. Não é uma congregação. Tito está numa congregação, uma igreja pequena em Creta. Mas Timóteo tem a responsabilidade já de pastorear Éfeso, uma comunidade de igrejas bastante tradicional para a época, como se fosse uma igreja presbiteriana de Sapopemba. Tinha muitas filhas, muitas histórias para serem contadas, já tinha uma longa caminhada. Então, Timóteo deveria pastorear a igreja, e do ponto de vista prático, o objetivo da carta é duplo: estimular o Timóteo ao amor que procede de coração puro, consciência boa, fé sincera, para que a doutrina não fosse corrompida. Então esse é o primeiro objetivo prático a Timóteo: estimulá-lo a manter o coração puro, a consciência boa, a fé sincera, para que a doutrina não se desviasse. O segundo motivo é como ele deveria proceder na igreja, como um pastor, e um pastor jovem, um presbítero jovem, como ele deveria proceder diante daquele grande desafio de uma igreja de gente experiente, de homens experientes e de uma tradição na história da igreja. Então, nesta primeira carta, Paulo encoraja Timóteo a combater o combate da fé, principalmente protegendo a igreja das heresias que estavam se infiltrando.
No segundo, ensina sobre questões do culto, no segundo capítulo. Prática da oração, exercício da autoridade feita por homens. E agora chegamos no capítulo 3, que descreve as qualificações da liderança masculina. Qualificações que devem exercer nos ofícios da igreja. Lembre-se, até este momento aqui, não havia templos constituídos. Tudo bem? Isso só acontecerá no século II, III, com o Edito de Milão. Antes disso, as igrejas não eram autorizadas ou reconhecidas. Então, não havia templos. Os presbíteros aqui são homens anciãos que recebiam em sua casa, na hospitalidade, as pequenas igrejas e pastoreavam ali, reunidas em suas casas. O que nós podemos perceber através desta carta? Já pensando numa aplicação doutrinária. Podemos concluir que a administração por oficiais, presbíteros e diáconos, inaugurado na igreja de Jerusalém, tornou-se modelo para as comunidades cristãs da Ásia Menor e Europa. Esta carta provavelmente foi escrita entre 60 e 64. Esta é a teoria que entende que foi Paulo o autor, como nós entendemos. Então, entre 62 e 64, significa que aquela eleição em Jerusalém para presbíteros e diáconos tornou-se padrão não só para a igreja de Jerusalém, mas para as igrejas da Ásia Menor e outras regiões. E isso é muito importante, porque nós temos até hoje na igreja, então, este modelo administrativo por presbíteros e diáconos. Assim, quando Paulo fala nesta carta sobre este assunto, tanto presbítero quanto diácono são referências ao ministério ordenado, tá bom? Não é uma igreja desorganizada que faz as coisas ali sem uma história por trás. É uma igreja organizada, que tem os seus oficiais reconhecidos, uma prática estabilizada. Os ofícios são reconhecidos pela igreja e autorizados por ela. Então, diante disso, o apóstolo Paulo prescreve quais as qualificações gerais que aqueles que ocupariam os ofícios devem ter. E quanto aos diáconos, alguns semelhantes ao presbítero. Para resumir, nesta breve parte de contexto, o diácono só não tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus de maneira pública. Ou seja, não é requerido, os irmãos verão, ao diácono que ele manuseie bem a palavra de Deus no sentido do presbítero, porque ele não ensinará, não dará aconselhamentos, não pregará publicamente, embora nós vamos ver algumas exceções. Não significa que o diácono deve ser, como veremos, alguém que não conhece teologia, mas que ele não tem esta obrigatoriedade. E nós percebemos que muitos diáconos, de fato, falam, o que eu gosto é de servir, porque se me colocar atrás do microfone, se colocar na frente de um povo para falar da palavra de Deus, as coisas não vão bem. Nesse sentido, é a distinção fundamental. Presbiterato, oração e a pregação, quanto aos diáconos, o serviço. Eu quero trazer ainda no contexto 2 aspectos do texto para os irmãos, que é, primeiro, a promessa que é dada aos diáconos. Às vezes eu brinco que para o presbítero não tem promessa nenhuma, mas aqui para os diáconos tem promessa. Veja o versículo 13 da Bíblia, como nós lemos. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então, neste contexto, eu quero encorajá-lo, porque a palavra de Deus encoraja vocês. O diácono, embora não seja o diaconato, não seja uma condição para o presbiterato, é um berço onde os
presbíteros são escolhidos. Então, algumas pessoas me perguntaram, é preciso ser diácono primeiro para ser presbítero depois? Resposta bíblica é não. Mas ao longo da história da igreja, percebe-se que a junta diaconal das igrejas tem sido como berçários para bons presbíteros. Porque no ministério eles acabam desenvolvendo e percebendo que tem dons, por exemplo, dons de ensino. Então, irmãos, os homens de boa consciência, livres de maldade, que não têm motivos de tropeço em sua vida, são destemidos. Essa é a promessa de que o diaconato será destemido e servirá a Cristo sem embaraço, servirá a Cristo com autoridade, com alegria. E ainda, aqueles que servem no diaconato são dignos de honra e são muito estimados pela igreja. Eu tive esse privilégio de ser muito estimado no meu momento de diaconato. E conheço homens, compartilhei ofícios, e os nossos diáconos são assim. Têm estima da igreja. Não pela afeição pessoal apenas, mas pela autoridade conferida e pelo serviço prestado aos santos. Então, irmão, que você seja encorajado nesse contexto a aceitar também o desafio para o diaconato, pensando nesta promessa maravilhosa de ser destemido na fé e também honrado e estimado pelos irmãos. Também uma outra palavra do texto no versículo 10 é que esses diáconos devem ser experimentados. Olha, leia comigo. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, é a mesma palavra do versículo 2, dirigida aos presbíteros, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Lembra que eu falei para vocês que a igreja de Éfeso era uma igreja tradicional? Provavelmente havia homens experimentados ali. Ou seja, gente que tinha bastante tempo nas comunidades e que poderia ser reconhecida assim. Mas na igreja de Creta, por exemplo, este requisito não é solicitado. Por quê? Porque a igreja de Creta é uma igreja jovem. Provavelmente como a nossa. Quantos aqui tem muito experimentados? Mas na igreja só tem menino, no sentido de jovens, né? Só tem jovem. É porque a nossa igreja é jovem, graças a Deus. Seria uma igreja de Creta. Mas então o que significa experimentado? Você não vai escolher ninguém riscado da lista. Não. O que significa experimentado? Aqui, no texto de Éfeso, significa, de fato, alguém que já tem experiência. Numa igreja antiga, alguém que já seja rodado. Não coloque lá um novato. Mas numa igreja que é jovem, e no sentido do texto, pode significar alguém que é colocado à prova, passar pelo estágio probatório, o aspirante, aspira, né? Você aspira, né? Então não. Aspirante, ou pode significar, e aqui é o que eu entendo do texto, alguém que é avaliado quanto à sua conduta e o comprometimento com a sã doutrina. Como é que é a vida dele? É irrepreensível? A vida dele está de acordo com a sã doutrina? Esse é o experimentado aqui que vocês vão olhar. Pode ser jovem, dentro dessas condições, não há problema. Quanto mais experiente, melhor, mas pode ser jovens. Como eu disse, eu fui ordenado acho que com 20 anos. Se eu soubesse o tanto que eu aprendi na experiência de hoje com 20, faria muito melhor. Mas não tinha noção do que eu estava fazendo naquele momento. Direitinho, não tinha. E talvez você também vá fazer isso e não tenha nem noção direito. Não tenha medo disso também. Porque Deus também nos dá a direção. Tá bom? Então, significa, na hora que nós formos escolher, é aquele que é a sua conduta, o comprometimento com a sã doutrina. Então, eles devem ter marcas visíveis de boa reputação, comprometimento com a sã doutrina. Não pode ser novo convertido. No caso de presbíteros, a Constituição presbiteriana prevê 1 ano de membresia. Se ele não tem 1 ano de membresia, não pode ser presbítero na igreja.
No caso de diácono, 6 meses. Tudo bem? Não pode ser novo convertido. E nada que os desautorize para exercer o ofício de diaconato. Então, esta aqui é a introdução. Fala, pastor, essa introdução durou meia hora e o sermão. Vai ser um sermão breve. E o tópico fundamental é quanto à qualificação do diácono, é que ele tem que ser um homem respeitável. Tem que ser respeitável. Respeitável sob 2 modos. O hábito de falar e o modo de se comportar. Você vai olhar isso sempre que puder escolher um marido, viu, moças? Um bom marido para a glória de Deus. E os maridos que querem ser bons maridos, os jovens, olha aí, características de um homem respeitável. Primeiro, quanto ao hábito de falar. Não é indiscreto. Ele não pode ser fofoqueiro. Uma piada, né? Tinha 3 pastores na biblioteca. Falou, preciso contar um pecado para o senhor. Vou abrir meu coração. Ele disse, tudo bem, fala. O primeiro falou, às vezes eu tomo álcool, né, demais. O outro falou, às vezes a minha questão é com mulher. E o terceiro falou, minha é fofoca. Às vezes é assim. O diácono não pode ser indiscreto, porque ele vai cuidar de vidas, entrar na casa das pessoas, ver situações conjugais, às vezes pedir para a família, falando, põe aqui as contas de luz. Quanto que você ganha? Por que você está gastando desse jeito? Não é uma coisa que qualquer pessoa vai fazer e te mostrar se você não for, de fato, discreto. Então, as pessoas atendidas precisam confiar que as suas necessidades podem ser expostas. Isso tem funcionado, graças a Deus, na igreja há longo tempo. Se nós fizermos certinho, as vidas são abençoadas. Então pense nisso. Língua discreta, confiável. Letra B. Confiável. Expressa só um pensamento, de forma clara. Suas palavras são sinceras. Não muda seu discurso de acordo com a situação. É aquele que promove a paz pela palavra. Não aqui na versão grega, a ideia é de alguém que fala, se ele tiver vestido de uma roupa social, eu falo de um jeito com ele. Se ele tiver vestido com uma roupa maltrapilha, eu falo de outro jeito com ele. É isso que significa no grego. Eu não consegui achar uma expressão na língua portuguesa para isso. Mas o fato é que este homem é discreto no falar e é confiável. O que ele fala para A e para B da mesma forma. Não sei se foi essa semana passada, assistindo o Rei Leão pela 25ª vez com o Stefan. Eu vi a figura do Scar. Não sei se vocês se lembram. O Scar, ele faz uma combinação com as hienas para tomar o reino. Mas aí chega o filho do Mufasa, ou chega, não lembro, o Simba, e aí ele tenta falar, ele fala de um jeito com o Simba, e ele fala de outro jeito com as hienas. E é justamente por isso que ele morre. Esse não pode ser diácono, porque ele trará a desarmonia na igreja. Ele ouve uma coisa e fala uma coisa com um grupo, e fala outra coisa com outro grupo. Se tem esse perfil, não pode, de fato, porque está colocando a comunidade em risco. Então, um homem digno de respeito quanto ao hábito de falar. E um digno de respeito no modo de se comportar, que é muito parecido com um presbítero. Não dominado por vícios. Se o irmão, bebida não é condenável na Escritura, o que é condenável é o excesso. Então, o diácono deve ser alguém controlado também, porque a bebida é porta de descontrole e porta para a insensibilidade. A pessoa fica amortecida e não consegue sentir, né? Então, por isso que não deve ter vícios, porque esses vícios estragam a reputação
e minam a autoridade da pessoa. Os diáconos devem ser controlados pelo Espírito Santo, assim como o presbítero. Vocês se lembram de Atos 6? Os requisitos: homens cheios do Espírito e de sabedoria. Eles não devem ser dominados pelas suas paixões, mas devem ser controlados pelo Espírito, capazes de sujeitar-se a Deus em seu ministério. Então, irmãos, nós já falamos sobre o hábito de falar. Ele é discreto e confiável. E agora o modo de se comportar. Primeiro, não é dominado por vícios. Segundo, não é avarento. Ele é um bom administrador dos bens que Deus lhe deu. Nós não estamos falando aqui de exceções. Por exemplo, sabemos que a doença dissipa os nossos cofres. Você pode ter uma estabilidade aqui, mas dependendo da sua saúde, você perde tudo do dia para a noite. Mas se você usou o seu dinheiro no jogo do bicho, é diferente. Se você desperdiça o seu dinheiro com coisas que realmente não edificam, então o diácono é um bom administrador para a glória de Deus. E é importante não ser avarento, porque terão a responsabilidade de administrar parte das finanças destinadas à assistência social, manutenção, entre outras coisas. Então, o diácono não pode ter ou desejar lucro desonesto. E isso deve controlar suas finanças, sua vida. Você tem ganhos desonestos que entram no cofre da sua casa? Então, você não poderá administrar a casa de Deus. Porque isto não é bom. Então, não deve ser avarento, reter o dinheiro, desejar lucro desonesto, deve ter um controle das suas finanças, não pode ser desordenada, sua vida financeira não pode ser desordenada. Desordenada aqui, mais uma vez, reiterando, não é que você ganha pouco e tem contas como saúde e outras coisas descontroladas, mas é o fato de você conseguir ajustar a sua vida ao seu orçamento. Esse é o critério. E assim você consegue, no limite das suas possibilidades, tentar manter o seu nome limpo, manter as coisas básicas em casa, tanto ele quanto a esposa. Não significa ser o chefe econômico do lar, necessariamente, mas que saiba cuidar bem das finanças. Por quê? Porque você vai cuidar do bem dos irmãos e das irmãs. O rico dinheirinho que é colocado ali é muito sério, é muito sério. Não sei se eu digo. Aconteceu uma oportunidade de ter um desfalque por um erro administrativo. E eu achei interessante na reunião como foi solucionada a questão. Diante do desfalque, por causa de uma questão, de uma preventiva que não foi feita pela junta diaconal e pelos presbíteros, o que foi feito? Cada um põe a mão no bolso e colocou o dinheiro no lugar. Porque esse dinheiro é muito importante. Não é o valor financeiro, mas o que ele significa. Então, o diácono é um administrador de bens de terceiros. E aqui, é claro, né? A gente não... Os irmãos não vão perguntar aí, suas contas estão em dia? Seu nome está no SPC? Mas você vai pesar tudo isso que eu estou dizendo. Verificar se é má administração ou se é dolo. Se é má administração, se é dolo, ou se são situações alheias à sua vontade que te forçaram a, por exemplo, ter um descontrole financeiro, que aí não tem quem aqui não esteja sujeito a isso. Então, muitas vezes, como eu disse, até o diácono precisará renunciar o que é seu para ajudar o outro. Também pôr a mão no bolso em algumas situações. Não é sempre.
porque ele é um canal da igreja. Então, o dinheiro, as benfeitorias não saem do bolso do diácono, mas ele é o meio pelo qual esse dinheiro passa. Tudo bem? Então, é um homem que não é dado a vícios, não é um homem avarento, um bom administrador dos seus bens, é um homem que preserva o evangelho com consciência pura. Diz aqui a palavra que ele guarda o mistério da fé. Versículo 9. Conserva o mistério da fé com consciência limpa. Como eu disse, a pregação não é ofício do diácono, mas o diácono deve ter conhecimento das principais doutrinas do evangelho. Mas principalmente tem que ser um cristão firme. Doutrinas como, por exemplo, providência. Como Deus age na história. Como Deus sustenta o seu povo. Doutrinas como, qual é o papel do sofrimento na história da redenção. Doutrinas como, o que significa o culto público. Como é que nós ofertamos a Deus o nosso culto. Doutrinas como mordomia cristã. Qual é o seu papel em entregar os seus dízimos e ofertas? Por que nós fazemos esse ato? São doutrinas elementares que o diácono tem que, de certa forma, conhecer. Por quê? Porque ele vai ter que responder algumas perguntas das pessoas atendidas. Elas estão sofrendo em dúvidas, confusas. Porque também eles não vão desvirtuar o ministério. Eles sabem o que eles estão fazendo, porque estão fazendo. Em terceiro, eles devem ter este conhecimento e ter a consciência pura, porque vocês podem lidar com pessoas que colocam em dúvida a palavra de Deus. E o que estava acontecendo aqui, porque Paulo faz essa recomendação aos diáconos? Conservem a consciência pura, que vocês tenham fé e consciência limpa, desculpa. Porque muita gente ali estava sendo levada por falsas doutrinas. E o diácono, ele vai identificar isso. Falou, pastor, tem uma situação ali, presbítero, tem uma situação ali. E pode contribuir. E vão até rejeitar alguns que professam publicamente a fé, mas na hora do diácono atender, ele vai conhecer a família e percebe que a boa doutrina não é anunciada ali. E por último, irmãos, governa bem sua família. Aqui eu estou unindo o versículo 11 e 12, mas invertendo. Quando diz aqui, da mesma sorte quanto as mulheres, e o versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher é o mesmo preceito para os presbíteros. Conduz bem seus filhos. Gosto do que Calvino fala. Os filhos dos oficiais não têm que ser os melhores, porque são filhos de oficiais. Fala, filho de pastor, hein? Eu lembro de uma filhinha de pastor que deu uma carteirada nos seus coleguinhas da igreja. Eles estavam brincando e tal, ela falou assim, eu vou fazer isso. Falou, não vou fazer desse jeito não, mas eu sou filha do pastor. Então, não tem como, né? Os filhos do pastor não podem dar carteiradas. Os filhos do presbítero e do diácono são filhos comuns, como os outros. Mas eles não podem ser piores. No mau testemunho, na falta de fé, na irreverência, né? Então, observe. Conduz bem seus filhos. Sua esposa é temperante e fiel. Isso aqui é fundamental também. Uma esposa temperante e fiel. E aqui eu entro no assunto das mulheres. Quanto às mulheres, a tradução, nova versão internacional, no rodapé, no versículo 11, diz, da mesma sorte quanto a mulheres. Na nota de rodapé,
traz lá esposas. E Calvino traduz diretamente quanto às esposas. E eu também traduzo diretamente o versículo da mesma sorte quanto às mulheres, a tradução é quanto às esposas. Eu mandei a minha exegese desse versículo para o professor, doutor, lá do Jumper. Falei, e aí, reverendo, o que o senhor acha? Foi aprovado. Mas não dá tempo de falar tudo aqui. O fato é o seguinte, que a palavra, quando Paulo usa mulher, 90% dos contextos é se referindo à esposa. E a palavra grega aqui, gnaikos, facilmente pode ser traduzido por esposa. Então, é assim que eu vou falar para os irmãos. O que diz o versículo 11? Quanto às mulheres, não é outra classe de diaconisas, mas as mulheres dos diáconos. Por isso que ele volta no versículo 13 a 12 a referir a quem? Ao diácono. Quanto às mulheres, o que elas devem ser? Respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Por quê? Porque o trabalho do seu marido exige isso. Então, se a esposa do diácono gostar de mexericos, se ela não for alguém contida, que é capaz de até ficar em silêncio sobre certas coisas que ela vê, porque nós levamos as esposas. Os diáconos levam suas esposas. Muitas vezes porque é uma casa só onde há uma mulher. E ela também tem que ter essa descrição, esse tempero no falar. E a hora que vocês escolherem esses irmãos, que as suas esposas também tenham essas características. Porque quem vai ganhar é a igreja. Só algumas questões, porque a minha convicção é de que pode ser traduzido tranquilamente por mulher. Primeiro, por esposa, porque atende melhor a sessão. Segundo, faz justiça à teologia de Paulo. Quem que governa a casa? Quem que governa a casa? Homem ou mulher? Não ouvi. Quem Deus instituiu sobre cabeça sobre a mulher? O homem. Essa é a teologia de Paulo. Porque aqui ele inverteria e colocaria a igreja, que é a noiva de Cristo, como sendo a mulher uma cabeça na igreja. Então é indissociável. A ideia de diaconisa aqui é muito difícil justificar. O diácono é homem, marido de uma esposa com seus filhos. Então, queridos irmãos e irmãs, que grande bênção são os diáconos na vida da igreja. E que vocês possam orar por eles, se alegrar com eles e ajudá-los. O serviço diaconal não é só dos diáconos. As mulheres, inclusive na nossa Constituição, o Conselho pode designar mulheres piedosas para a obra junto com os diáconos. O que não nos cabe às mulheres é apenas o ofício, a autoridade delegada que Deus concedeu ao homem. Que vocês, então, se alegrem no Senhor. Tenhamos uma igreja onde a junta diaconal, como tem sido, e agora de maneira mais independente, possa refletir o ministério do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu
teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Para te salvar. Contemplarás o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem